né? Hoje a gente vai começar com uma ideia para conseguir ajudar, ter uma ajuda, né, das outras equipes também. Então a gente teve a ideia de colocar o pessoal da UTI, o pessoal da hepatologia, o pessoal da nefro, todas as equipes que participam, né? Então, acho que talvez infecto seria legal, né? A onco também, onco. A gente, cada semana, cada mês, a gente vai selecionando um caso daí também do transplante, da cirurgia, né? Para a gente discutindo temas que sejam interessantes para todos, né? E esse caso aqui, que a gente selecionou, acho que é um caso de sucesso aí do hospital recente, que teve internado, veio transferido, né? E o Matheus vai começar a discussão para a gente aí. Bom dia a todos. Meu nome é Matheus, eu sou R3 de Medicina Intensiva aqui do Hospital 9 de Julho. Antes de mais nada, eu sou grato ao Dr. Marcos pelo convite para apresentar esse caso. E hoje o caso da reunião de transplante de órgãos sólidos é desse paciente feminino de 56 anos, com antecedente de cirrose por vírus B há 18 anos, com carga viral controlada, em uso de entecavir há 3 anos, e associado a isso uma doença hepática metabólica, obesidade, hipertensa, diabetes tipo 2 insulino dependente, com doença arterial coronariana, tendo sido submetida a um cateterismo em 2023. Ela vinha apresentando descompensações frequentes com encefalopatia hepática e itos de repetição. Além disso, neoplasia de mama direita com uma quadrantectomia em setembro de 2023. Fez também quimioterapia, radioterapia na época e atualmente livre de doença oncológica, visto num PET-CT recente. Ela estava liberada já para transplante hepático. Usava medicações para controle dos sintomas aí da disfunção hepática, lactulona, Epamers, Carvedilol e outras medicações associadas às outras comorbidades que ela tem. Acho que volta um pouquinho, Matheus.
Agora, só colocar um pouco de fogo aí na discussão, porque eu sei que não são todos que concordam com isso, mas existe a indicação de tratamento de colangiocarcinoma com transplante, né? É, esse caso, você acha que entraria? Assim, a cirurgia tiraria o que possivelmente teria sobrado e pensando nesse benefício, acho que não. Esse caso que eu estou falando, ele não tem mais evidência de câncer. Foi uma cirurgia em 2022, uma hepatectomia direita ampliada, e ele já teve todo o segmento aí sempre, a cada 6 meses com PET, ressonância, imagem, e não tem nenhuma evidência do câncer. Como eu ampliei a ressecção, ele acabou fazendo uma fístula biliar e ele fica fazendo tratamento até hoje com Dreno Transpareto e acabou fazendo uma hipertensão portal, uma cirrose pela pós-hepatectomia. Mas realmente o colangiocarcinoma, ele tem, no Brasil a gente ainda não tem autorização para doador falecido, mas para doador inter vivos entra. E esse caso, certamente, o paciente, do exemplo que eu dei, ele só se beneficiará com o transplante, o tratamento da doença, não do câncer. Eu acredito, é lógico. é, Ele até teve uma suspeita em 2023 de uma recidiva na margem cruenta da ressecção da cirurgia de 2022, e eu ressequei, ampliei a área, e como ele já estava com lesão da via biliar, fiz uma biliodigestiva nele, tirei essa área, tanto na congelação quanto no definitivo vieram negativos de câncer. Então ele realmente não me parece ter tumor lá, mas realmente o colangiocarcinoma pode voltar, né? Perfeito. Dando seguimento, então, no dia 22 de dezembro de 2024, ela foi transferida do Hospital Santa Isabel, onde ela deu entrada no dia 16 por descompensação da cirrose, com encefalopatia hepática, além disso, distúrbios hidroeletrolíticos e uma ETU por E. coli e SBL, que foi tratado com ertapenem, e ela foi listada para transplante com um MELD de 29. Ela foi transferida aqui para o 9 de julho para dar continuidade ao procedimento. Por uma questão burocrática, ela foi admitida ictérica em Glasgow 15 com uma ascite moderada. Foram feitas na ocasião medidas para encefalopatia hepática com rifaximina, Epamers, lactulona, furosemida e espirono. Foi compensada clinicamente, teve melhora e no dia 27 ela teve alta para segmento ambulatorial precoce. No Nessa internação, alguém que está aqui presente teve contato com ela? Você chegou à inscrição? Você chegou a ter contato? Você chegou a falar com ela lá? Ah, foi, né? É que eu tive uma impressão nesse início aí, não sei se alguém mais chegou a ter algum contato com ela, é, ela me parecia ser uma paciente bem humorada, bem prestativa, bem solícita, assim, é, e, e, e querendo até um pouco me agradar, assim, porque eu estava aceitando o caso para cá, né? Ela veio ter essa transferência. E o pessoal da clínica, da hepatologia, eu falo isso porque ela mudou um pouco o perfil depois do transplante. Então, não sei se até o pessoal da psicologia, alguém tinha visto ela, né? Porque, e aí eu fui comentar com as meninas, elas chegaram a falar assim, não, Lucas, mas ela sempre foi assim, meio rabugenta, meio brava, né? Eu falei, eu falei, nossa, mas comigo ela sempre foi legal, sempre fazendo brincadeira, tá? E a gente curou ela de outras coisas, mas a cabeça. No dia 5, ela foi reinternada por mais uma descompensação, foram feitas medidas, os exames laboratoriais dela muito preocupantes, função hepática
bastante ruim, as provas de coagulação, incluindo plaquetas, muito ruins, e uma disfunção hepática incipiente já. Vamos ver se o Felipe está aí. Felipe, você consegue mostrar a imagem? Bom dia, Lucas. Eu tenho Bom dia. imagens do dia 23 de dezembro. É isso que Acho faz que foi sentido quando ela. mostrar agora? Acho que sim. Acho que quando ela veio transferida, né? Ok. Ela tinha bastante exame que a gente tinha incorporado até na avaliação. Ela tinha feito tudo no outro hospital e acabou sendo transferida. Pois é, a gente só tem essa imagem pré-transplante, é uma tomografia de abdômen sem contraste. Vou mostrar aqui as imagens. Foi feita no dia 23 de dezembro. Então a gente vê na transição toracoabdominal um pequeno derrame pleural à direita. E aí nas imagens do abdômen a gente vê que ela tem edema de subcutâneo. Então provavelmente ela estava uma congestão difusa aí. Ascite, uma ascite ao menos moderada. E quando vemos a imagem hepática, né, um fígado de dimensões reduzidas com sinais de hepatopatia crônica, né, os contornos serrilhados, o alargamento das fissuras, a redistribuição volumétrica com predomínio do lobo esquerdo frente ao direito. Tinha cálculos na vesícula biliar, uma esplenomegalia e, bom, é isso que o exame sem contraste pode nos falar. Então, sinais de hepatopatia crônica, com sinais também de hipertensão portal e um estado edematoso aí, uma provável nasarca aí, ascite, edema subcutâneo e derrame pleural à direita. Eram esses os Esse, achados. esse subcutâneo dela aí tem o quê? Chega a dar uns 10 centímetros? É um subcutâneo bem avantajado mesmo. Eu não quis entrar Olha, muito nesse mérito, mas ó, pelo menos 9 centímetros aqui no flanco esquerdo. Você vê que nem coube aqui na, no campo de avaliação do lado direito. tem uma curiosidade que a gente sempre avalia, né? Quando as pessoas olham assim uma pessoa do tamanho dela, é interessante ver essa cavidade, né? E quando o paciente tem um abdômen bem avantajado pela CIT, a cirurgia do transplante ela é muito favorável para nós, né? Quando o paciente é obeso, você vê que a cavidade ela é apertada. O paciente é grande, mas ele não tem uma cavidade grande, né? Então, isso eu perguntei de propósito do tamanho do subcutâneo, porque até você vencer a pele, o subcutâneo, chega na musculatura, normalmente o fígado tem fígado que é grande, né? E a gente tem a cavidade, ela tinha até um pouquinho de ascite, né? Mas você vê que não era aquela ascite bem volumosa, né? E é normalmente um transplante bem trabalhoso no obeso com a cavidade pequena quando não tem muita ascite. É, Isso é uma curiosidade que quando a gente faz esse match aí do doador-receptor, né, a gente sempre tem que olhar a compatibilidade do tamanho, né, e o tamanho a gente sempre vê esse antero-posterior também do receptor e comparando com o peso, né, do enxerto do doador se vai caber. Então, caber mesmo como se fosse um local, um espaço que a gente tem que tirar um órgão, o transplante ortotópico do fígado, né? Ele é um transplante, sempre a gente tira o órgão e coloca o órgão no local, né? Porque tem outros, parece bobeira que eu estou falando, mas não é, né? Tem outros transplantes que não são ortotópicos, né? São heterotópicos. Então o rim é o exemplo, o pâncreas também, né? A gente não tira os os órgãos que estão doentes ali ou insuficientes, né? Então, do fígado é. Então, o que é mais trabalhoso normalmente num transplante de fígado é esse momento aí da hepatectomia. Você tirar um. E qual é o cenário que é mais favorável para nós, né? É quando é uma cavidade bem grandona e o fígado bem pequenininho. Aí aí é bem tranquila a movimentação, né? A cirurgia. Então, ali no dia 6, né, fez o transplante. Do transplante eu não lembro de muita particularidade, acho que foi o primeiro, foi tudo bem, né? Você vai comentar um pouquinho, né? Perfeito. No dia 6 ela foi submetida, então, a transplante hepático com um MELD de 31. Aí, peraí. Esse dado ali é interessante para a gente Aqui. entender, né?
mais um para frente. Esse. É, não tem ali, mas ela aí teve nesse contexto dela, né, de um acútion crônico, onde a paciente teve uma descompensação, estava tendo várias descompensações, então ela veio para a gente com MELD de 29, acabou indo para o transplante, se eu não me engano, até chegou a um 34, eu acho, em algum momento. E aí ela chegou a concorrer com alguns doadores bons, né? Aí eu lembro esse doador, ele tinha sido já captado por uma outra equipe, então por isso que a gente estava com um tempo de isquemia ali de 12 horas, só que era um doador muito jovem, acho que 30 anos, né? 20 e poucos anos. Então foi um doador que me chamou muita atenção de ser apesar de eu imaginar que a gente ia ter um tempo de isquemia um pouco mais prolongado, mas um fígado pequeno, né? E com um doador jovem poderia dar tudo certo. Eu acho que é o único senão aí do doador foi realmente o tempo de isquemia, né? Então, um dado interessante que a gente vai ver no desfecho dela aí. Perfeito. Esse aqui é um tromboelastograma que foi feito no PO imediato, logo na admissão. Vou comentar muito brevemente. FIB tem um dos ensaios do tromboelastograma que avaliam o quão eficaz está o papel do fibrinogênio na coagulação, né? Nesse caso, o exame nem rodou, é como se nem tivesse fibrinogênio para formar algum coágulo ali, no primeiro exame ali de cima. Os dois de baixo fazem uma avaliação global, incluindo os fatores produzidos pelo fígado, 2, 7, 9 e 10, ali no começo, na linha fininha. Conforme ele vai se alargando, ele vê a capacidade de formar o trombo mesmo e a firmeza do trombo, né, avaliando as plaquetas e o fibrinogênio, que são os principais componentes responsáveis pela firmeza do trombo. Um exame normal, ele chegaria até o traço mais escuro ali. Esse exame está super fininho, né, como se fosse um trombo muito débil, que é compatível com os exames que ela já tinha no pré-operatório, né? Fibrinogênio baixíssimo, plaquetopenia grave, e esperaríamos também, e evidenciado nesse exame, deficiência de todos os fatores de forma geral, né? Acho perfeito, Matheus. Acho que é isso mesmo, né? E assim, esse exame, na verdade, ele mostra um hepatopata, né? Uma falência hepática, é exatamente isso. Você vê que o exame Intenx tem, eles demoram para abrir, então assim, você vê que tem um tamanho até ele começar a abrir, então assim, tem deficiência de proteínas, né, relacionadas à coagulação, né, que são feitas pelo fígado. E no FIB-10, o que chama atenção é isso, ele não abre nada, né? Então, deficiência também de fibrinogênio, né? Então, é um paciente com realmente uma falência hepática aqui, né? Nitidamente, né? A gente está falando do tromboelastograma, né? É um exame que é uma modernização, não existe em todos os hospitais, até os hospitais que fazem transplante, então às vezes até o residente aqui que tem acesso a contato parece ser uma coisa normal do dia a dia, mas não é, né? Então, é um exame que ele tem um custo, apesar de ele economizar, porque a gente acaba sabendo exatamente quais fatores, qual parte da coagulação tá tendo problema no paciente, então é usado muito no intraoperatório, né, nas cirurgias de fígado ou próprio transplante. E eu queria antes, assim, só para a gente aproveitar para ali é um gráfico, né, que você vai mostrar, né, o tempo do trombo, né, que ele está sendo avaliado com a amplitude do coágulo que ele vai se formando, né? E aí ali são os vários fatores. O primeiro vocês falaram que é do fibrinogênio, depois os fatores extrínsecos e intrínsecos, é isso? Perfeito. É Uhum. isso mesmo, Lucas. Perfeito. Assim, exatamente a grande vantagem, principalmente no paciente hepatopata e outras coagulopatias, né, é que é um exame point of care, né? Você faz na hora, você coloca, você já vê o que está faltando e você já repõe o que está faltando, né?
em vez de ficar colocando plasma, plaqueta em todo mundo, sem saber o que está acontecendo. Então, você poupa muita transfusão e você tem um resultado imediato, né? Então, acho que Isso é interessante que muitos hospitais que eu trabalhei assim para o transplante, quando a gente ia fazer a cirurgia, reserva era 10, 10, 10. Você fazia tudo de reserva, né? Então imagina o que não gastava de transfusão. Então realmente esse exame é um outro patamar, né? De você conseguir dosar exatamente o que está precisando, né? Perfeito. exato. Até pode dar a impressão de que é caro, vai gastar muito para fazer o exame, mas no fim das contas está poupando recursos, né? Porque ele direciona exatamente o que deve ser corrigido na coagulação do paciente. Então, já nesse POI, no primeiro PO, já foi aventada a hipótese de disfunção de enxerto. Ela foi relistada nesse momento, mas estava inativa. Os exames relacionados à função hepática, coagulação muito ruins, enzimas muito elevadas. Talvez era de se esperar, mas a gente veria uma queda, como eu vou mostrar nos próximos slides, mais significativa. Disfunção renal grave também, fez uma ira Cadigo 3. Aí, pode falar, doutor, desculpa. Acho que talvez nesse primeiro enxerto que a gente já ia passar para o segundo, acho que a, a Fabiana, será que ela preparou alguma coisa desse primeiro enxerto, Fabiana? Oi, Lucas Bom aí, dia. pessoal. Eu pensei que ia ser uma aula focada em disfunção primária do enxerto, não funcionamento. E daí Ah, não, tá. eu só fotografei o segundo. Ah, não, então tá bom. Tá. É, Então, nesse momento aí da disfunção, né, a gente tem algumas entidades assim do transplante que é importante tanto a parte clínica quanto a parte laboratorial. Então, existem algumas situações que o paciente faz uma não funcionamento. O órgão não funciona mesmo. Em um segundo momento é uma disfunção. Então, a disfunção ela pode ter vários graus, né? Ela pode ser leve ou uma disfunção grave. Por que eu estou falando isso, né? Quando não funciona o órgão, o paciente vai ter ele vai precisar de toda a terapia intensiva para sobreviver, até para segurar o fígado. O fígado é um órgão vital, né? Então esse é o não funcionamento. Então quais são os parâmetros? Falando meio em geral, né? Ele vai precisar de droga vasoativa, ele vai precisar de diálise contínua, todas as medidas para ele manter vivo, que uma disfunção normalmente não vai acontecer. Às vezes ele vai só o fígado que vai ter parâmetros laboratoriais que ela melhorando o laboratorial, o fígado vai funcionando e o organismo vai recuperando, né? Então, isso é muito fácil ali que em 48 horas assim a gente tem que tentar ver se é um não funcionamento por uma disfunção. Então, o não funcionamento ele é bem grave. O paciente, se não conseguir fazer essa identificação e os valores, né, a gente vê realmente as enzimas acima de 3,5 TGO e TGP. Esse caso, se eu não me engano, chegou até teve pico maior. Acho que a gente chegou a uns 10 mil, acho. E o INR, né? O INR, quando ele alarga muito, são um dos principais fatores, lógico, associado com a acidose, o fator 5, né? O lactato. São fatores que vão mostrando a gravidade, né, do não funcionamento ou uma disfunção do enxerto. Então, existem vários trabalhos que mostram que a disfunção do enxerto, se ela atinge acima de 3,5 com INR largado mantido, né, o paciente não recupera. E um fator de prognóstico pior é a bilirrubina, mantida alta, né? Então, aí eu acho que você vai comentar o desenrolar dela, né? Perfeito. Nesse mesmo dia, a equipe da nefrologia foi convocada, iniciou-se hemodiálise contínua, fez um ultrassom Doppler do enxerto que tinha velocidades de fluxo normais, pensando num possível diagnóstico de trombose de artéria, né? A gente sempre tem que descartar, né, que a disfunção do enxerto é por uma trombose venosa, né? Então, tanto da veia porta ou de efluxo, né? Então, o fluxo, a gente pode ter problema nas veias hepáticas, né? É, e na artéria, né? Normalmente, uma trombose de artéria, ela vai para o retransplante,
só que não dá esse quadro de uma disfunção ou de um tão grave clinicamente, né? É mais laboratorial. Uma outra coisa ali interessante, por que que a gente então, nesse momento, já identificando essa gravidade dela, ela ficou inativa? Ela é relistada e às vezes ela fica já ativa ou inativa, mas é importante ela ser relistada, porque quando ela entra na fila, essa priorização já é o desempate para os pacientes. Então ele vai contar a competição de todos que estão na mesma gravidade o dia que entrou, diferente de um paciente, por exemplo, do MELD que vai pela gravidade. Então esse tipo de paciente não tem um critério para botar qual está mais grave. Até poderia existir, mas não tem. Então, todos que estão priorizados vão pela ordem cronológica. Então, quanto antes a gente lista, sabendo ainda está meio nebuloso, aí quando a gente ativa, ela vai concorrer no dia que ela foi listada. Então, ela ganha de algumas pessoas pelo dia que ela foi relistada. Perfeito. Aqui foi feito um outro tromboelastograma no primeiro pós-operatório, muito diferente daquele primeiro que eu mostrei, em grande parte porque ela estava recebendo já nesse momento reposição de tudo que a gente podia fazer, entre aspas, né? Plaqueta por aférese, crioprecipitado, concentrado de complexo protrombínico, hemocompletan, beriplex e assim por diante, né? Além de reposição volêmica, droga vasoativa, hemodiálise contínua e assim por diante. No dia 9 ela foi estubada, ainda com os exames bastante ruins, isso é no segundo pós-operatório. Então, RNI bem alargado, uma plaquetopenia gravíssima, fibrinogênio muito baixo, bilirrubina quase 13 agora, estava 10 no primeiro PO, né? E assim por diante. Uma acidose grave, 7,2 de pH, amônia de 130, ela estava confusa, né? No dia... Acho que volta até, eu acho que o Marcos ia falar alguma coisa ali. Esse exame dela é um exame que mostra realmente, isso é um diferencial da UTI. Isso você falou com muita calma aí, mas realmente os plantonistas que estão com uma paciente igual essa, e eu, quando tenho um paciente assim também, eu fico bem preocupado, fico em cima, e tem que ter uma UTI que está olhando esse tipo de doente. Isso daí faz completamente a diferença de se o paciente vai sobreviver ou não. Então, esse resultado desse exame, você vê que ele já melhorou as transaminases um pouco, a função renal, isso daí é tudo suporte de UTI. Tudo está sendo. Aí a gente vê algumas coisas hepáticas, o INR alargou mais, né? Mas o fibrinogênio, isso daí tá aquele valor ali, mas estava repondo toda hora. A plaqueta, né? Então, ainda mantém acidose. Então a gente vê que era uma disfunção bem grave mesmo e ficou ali quase na trave para um não funcionamento, né, essa identificação, mas aí você viu que ela foi estubada. Então era uma paciente que dentro do contexto dela ser muito grave, ela recebeu um enxerto que eu só identifiquei talvez aquele tempo de isquemia que era um risco maior, mas para ela realmente esse fígado aí não ia ter outra solução, né? Mas essa segurança, esse tempo que a gente conseguiu observar essa curva, ela só estava mantendo por causa realmente do suporte intensivo. Isso daí a vontade ali de querer que o doente continue bem, né, o investimento, isso sem dúvida. E eu escolhi realmente esse caso para trazer, para mostrar que o transplante vai ter esses casos e é fundamental nesse momento a UTI, né? Acho que isso, Lucas, eu ia falar exatamente isso, né? Você vê o RNI subiu, plaqueta subiu, fibrinogênio, desculpe, caiu, fibrinogênio continua baixo, mesmo com reposições agressivas. Então, realmente aqui era uma forma artificial que a gente está fazendo para ela. Então, ficar em cima mesmo, porque vai baixar. Você colhe, você faz a reposição agora, à tarde já vai ter caído de novo, né? Então, é o tempo inteiro ali do lado, né? E a diálise, você vê que mesmo com diálise, ainda mantém o pH de 7,29, né?
Então, isso daí realmente é uma forma de suporte de vida avançado mesmo, para ela continuar, né? Ficar muito atento em cima, né, por se dizer, o tempo todo, que realmente estava muito grave. No dia 10 ela foi ativa na lista. Acho que eu não preciso comentar exame por exame, só ilustrei aí que ainda estava tudo mais ou menos igual ao anterior, bem ruim. Recebendo diariamente, então, plaqueta por aférese, fatores de coagulação. Desejaram iniciar nutrição parenteral no dia 11, acredito que por uma questão de prognóstico no pós-operatório desse primeiro transplante e também para auxiliar, né, num eventual próximo que realmente se concretizou. Mais um tromboelastograma limítrofe ali, muito porque a gente estava repondo muitos fatores para ela. E no dia 12 ela foi submetida a um retransplante, também sem intercorrências. No inventário da cavidade, o Dr. Lucas descreveu o fígado estava endurecido, que é disfunção compatível com uma disfunção grave de enxerto. E foi um tempo de isquemia bem menor do que aquele outro, né? 3 horas e meia, aquele outro era 12 horas. Isso impacta no prognóstico, né, do enxerto. No dia 13, tudo já melhorando consideravelmente para dar um respiro, né, para a equipe. Longe do ideal e do normal ainda, mas já normalizando. Eu pontuei ali carga viral de hepatite B indetectável, ROTEM normalizando, o ultrassom desse novo enxerto também com velocidades de fluxo normais. Esse aqui é um outro trombo que foi feito no segundo POI, no POI do Volta só um segundo, né? pouquinho, só Opa. chama atenção. Olha o clareamento do lactato agora com o fígado funcionando. É. E o BIC agora se mantendo, né? O pH, você vê que normaliza. INR, BIC né? de 23 para 27. Então, acho que. O pico, isso daí eu acho que foi o pico, né, de enzimas desse, apesar de ter sido, acho que a cirurgia deve ter sido umas 3 horas de cirurgia, né, e a isquemia que o outro tinha dado 12, nesse daí tinha dado 3, a isquemia total, né. A isquemia, para quem não sabe, é a hora que a gente clampeia o doador, para de circular sangue naquele órgão, até a gente revascularizar ele então, o fato dela já está com um transplante recente, a gente consegue realmente fazer um transplante bem mais rápido, né? E recente, um retransplante tardio já é uma cirurgia mais complicada. Realmente o aspecto ali do macroscópico é como se fosse uma hepatite fulminante assim pra gente, né? O fígado fica careca, todo endurecido e duro, de toda essa agressão, essa necrose que ele tem. E eu acho que antes da gente ver um pouquinho a evolução, acho que essa patologia, essa biópsia, você separou, Fabiana? Sim, vou compartilhar Legal. aqui a tela. Tá. No fundo, essa biópsia que é a mais interessante. O outro viria cirrose, os achados, né? Exatamente. Deixa eu ver. Bom, aqui no menu aumento, nós vemos essas áreas geográficas e vermelhas que representam uma área do fígado que está bem comprometida com necrose. E circundando ela, nós vemos, depois a gente vai ver melhor no maior aumento, vão ser reação ductular e alguns espaços portas preservados. Então, aqui no maior aumento, nós vemos aqui uma região de espaço porta, como aqui também, circundado por reação ductular bem exuberante. E todas essas áreas vermelhas aqui são necrose coagulativa de hepatócitos. Então necrose panlobular extensa. Aqui no maior aumento, nós vemos aqui os fantasmas, os hepatócitos ficam vermelhinhos.
arredondados, contraídos e necróticos. E aqui nós vemos, de um lado aqui e do outro, nós vemos uma periferia aqui de reação ductular, e aqui já no meio nós vemos células intermediárias hepatobiliares, para demonstrar que houve tipo uma ativação das células progenitoras para tentar recuperar o fígado, né? Mas é impossível. Aqui nós vemos reação ductular com essas rolhas ou cilindros de bile, ou plugs biliares, que a gente vê em casos de tanto de obstrução biliar, hepatite fulminante, e áreas de necrose extensa, como nesse caso aqui também, casos de sepse, tem etiologias variadas, né? Mas nesse caso aqui, era por necrose extensa no fígado. E aqui na periferia nós vemos aqui hepatócitos, contrações degenerativas e alguns gotículos de esteatose pequena, de pequenas gotículas. Até acredita-se que na injúria de preservação e reperfusão, em caso de pacientes com também com disfunção do enxerto, funcionamento do enxerto, pode acontecer, eles acreditam que a esteatose não necessariamente vem sempre do doador. Por causa desse fenômeno de isquemia, de sofrimento, pode desenvolver uma esteatose com gotículas pequenas também. E aqui nós vemos, aqui no centro, um espaço porta, na periferia dele a reação ductular. Nossa. E nas duas laterais, nós vemos nós vemos necrose extensa de hepatócitos. Então, eles ficam contraídos, vermelhos e necróticos. Nas áreas mais preservadas, a gente vai ter colestase, apoptose. Eu acabei fotografando as áreas piores, mas assim, nas outras áreas a gente vai ter áreas com balanização, apoptose, mitose de hepatócitos. E áreas com necrose centrobular e formação de pontos também. Então, era basicamente isso. Fica então bem caracterizado como uma necrose maciça, né? E é, muito também que pode acontecer não só na disfunção, né? Mas na hepatite fulminante ou num choque, né? Igual você deu o exemplo da sepse, né? Isso. E não Assim, tem. só para lembrar que esse padrão de necrose, na verdade, foi um padrão de necrose coagulativa, que a gente vê igual, por Aham, exemplo, na trombose arterial. Mas na uhum, necrose, nos casos de hepatite fulminante, a necrose pode ter aspecto diferente. A gente tem umas áreas de necrose pan e multiacinar, que na verdade tem inflamação misturada também, que acontece na maioria dos casos. Agora, esse padrão meio coagulativo só acontece em algumas situações. Por exemplo, quando a pessoa usa paracetamol, por exemplo. uhum. E tem casos de. Não tem nenhum achado, né, na biópsia que é característico da disfunção do enxerto, né? Isso não tem nenhuma marcação. Porque essa clínica pode acontecer, por exemplo, quando o paciente faz em aquelas situações de é, incompatibilidade ABO, né? Pode dar esse achado também clínico e patologia no... Na biópsia, quando a pessoa biopsia em casos quando tem uma rejeição superaguda, humoral, ou Aham. anticorpos, na verdade, assim, a gente vai ter áreas de necrose com hemorragia e a gente pode ver também microtrombos em pequenos vasos também. Aí pode ajudar também a diferenciar, mas não é obrigatório que a pessoa consiga achar essas áreas mais características. Uhum. Muito bom. Obrigado, doutora. Aqui um próximo tromboelastograma depois desse enxerto de sucesso, né? Super normal até. Eu uso esse prefixo super querendo dizer está acima do valor do limite superior de normalidade, né? Principalmente do FIB-10. Acredito que muito em reflexo das extensas reposições até então, né? Aqui um pouco mais próximo do normal,
já praticamente normalizando a coagulação, o sistema de coagulação da paciente. E, resumidamente, os próximos capítulos da história dela. E no dia 14 ela foi estubada, foi tendo melhora clínica progressiva. No dia 17 de janeiro, converteu a hemodiálise contínua para intermitente. No dia 18 ela foi para o apartamento, complicada ainda, com uma grande reabilitação pela frente, porque ela estava sarcopênica, desnutrida, com tetraparesia do doente crítico. Teve uma intercorrência no andar no dia 29, foi readmitida na UTI por um choque séptico e um edema pulmonar de expansão depois de uma toracocentese volumosa. No dia 12 de fevereiro, ela teve alta para o quarto, seguindo reabilitação. Acho válido lembrar, sempre acompanhada de várias equipes aí, nefrologia, nutrologia, infecto. E no dia 18 ela teve alta hospitalar para segmento ambulatorial, que ela segue até hoje. Muito bom. E hoje ela segue bem, exames cada vez melhores, função renal, fígado muito bem. A gente até tinha uma imunossupressão tripla dela, né? Quando tem essa disfunção renal, e ela foi melhorando bastante, por coincidência, ou ela acabou ficando sem conseguir pegar na secretaria o micofenolato, que é um remédio que a gente usa para deixar o tacrolimus, né, num nível menor. E eu optei em tirar um pouco antes, que eu tiraria porque ela não tinha conseguido pegar, e manter sem, e ficou bem. Hoje já bem reabilitada, já caminhando, mas ainda indo de cadeira de rodas, se alimentando bem. Então, realmente um caso aí de legal mostrar o investimento muito grande, né? Dois doadores, né? Múltiplas equipes, igual você falou, mas de sucesso. De sucesso. O paciente realmente é outro paciente. Quem vê ela hoje em dia não reconhece ela. Muito legal. E ela continua grumpy, ou... Ela já está começando até a reclamar de coisas, e aí eu tenho que trazer ela para a realidade dela, da nova chance de vida que ela teve, né? Mas eu acho que é um pouco o perfil dela. Tem um marido que é muito presente e sempre ajudou bastante. E tinha um momento na UTI que ela me chamou e quis que eu pedisse para o marido não voltar mais. E sabe o que que era? Ele vinha, trabalhava durante o dia e dormia à noite, né? Lá no quarto com ela. E aí ela queria que ele fizesse massagem no pé dela. E aí ele estava dormindo. Ele falou: não, esse não é mais meu marido, não vai ficar. Mas você vê o carinho que ele tinha com ela, né? Até naquela situação. Mas é isso. Alguém comentar alguma coisa? Oi, bom dia a todos. Eu sou a farmacêutica Karine, eu acompanho os pacientes pós-transplante e fazemos o monitoramento, né, desses pacientes por 3 meses. E para falar dessa paciente, assim, ela é bem, assim, categórica mesmo com adesão terapêutica, isso é muito bom. Isso reflete também, né, na questão da segurança do paciente, na melhora clínica, né, e ambulatorial que o doutor acompanha. E isso é muito satisfatório, né? Por mais que a gente reforce a importância da adesão aos imunossupressores, tomar certinho e tal, e o apoio familiar, né? E eu converso mais com o esposo dela mesmo, né, por telefone, e eles falam, não, ela me faz seguir certinho os horários, tomo direitinho e tudo mais, isso é muito importante. E a massagem no pé? Ele falou se voltou ou não? Bom dia a todos, meu nome é Gleice, sou nutricionista que acompanha os pacientes internados, mas também participo do grupo de transplante que faz o acompanhamento pré. Então, do ponto de vista nutricional, tem algumas considerações quanto à adesão, né, diferente da farmácia, porque a dona Aline, em especial, a gente fez, né, o pré-operatório dela, conseguiu fazer, ela estava internada, aí a gente fez a avaliação dela, e
conversando com o exame de tomografia, no nosso protocolo, a gente faz a bioimpedância, então, realmente, a gente conseguiu evidenciar que era uma obesa sarcopênica, né? E quando a gente faz a avaliação do hand grip, você também consegue ver que ela tem uma perda de força muscular importante, então essa já era preocupação já, enquanto no pré-operatório do transplante, assim, vem a pergunta, né? Como que eu vou nutrir uma paciente com obesidade sarcopênica, que também tem uma seletividade alimentar importante, e não aderia tanto às orientações, né? Mas aí a gente foi conduzindo, fez as orientações, e na fase do transplante também foi um outro desafio, né? Então, a gente tinha a questão realmente da perda de funcionalidade e depois os incentivos, né? Porque a gente entrando com suplementação, fazendo os ajustes da dieta e incentivando também para ela sair do leito. Então, eu lembro que a gente ficava, né, diariamente, mas quando a gente olha esse retrospecto e vê que ela está tão bem, né, já no consultório, é muito gratificante, né? E eu lembro muito bem, ela ainda, né, em fase de reabilitação, quando a gente foi fazer as orientações para casa, ela só queria saber do sashimi dela. E a gente falou assim, olha, se o doutor liberar, tá liberado, mas pela nutrição, né, a orientação é não ter. Então, é muito legal ver o trabalho da equipe multi realmente e o sucesso, né, do paciente, agora já no consultório também. É, é, muito legal. Eu queria só comentar uma coisa que a gente discutiu no mês passado. A gente está reunindo o pessoal que gosta aí da área de transplante, que gosta de participar. A gente poder participar, né, de alguns congressos da área aí durante o ano, né? E eu estou à disposição. Acho que todo mundo que está aqui, que tiver interesse, quiser participar, dentro da área sua mesmo, né? Na farmácia, na nutrição, na psicologia, na enfermagem, o médico. O transplante é um outro mundo que a gente estudar e tá mais dentro. Eu sou à disposição mesmo porque eu gosto e estou à disposição para ajudar e participar. Então tem alguns congressos tanto americano, europeu, brasileiro, né, só específico de transplante. Algum deles, o trabalho sendo aprovado, ele passando lá, a gente consegue publicação com mais facilidade. Então, acho que é legal para nós estarmos participando, discutindo esses casos aí que a gente vai vendo interessante. E tem alguns projetos de pesquisa que eu estou fazendo aqui no hospital e todo mundo está convidado aí a participar e fazer também. A Mariana, vocês podem falar comigo ou com a Mariana, que para a gente ir organizando, né? A Mariana e a Vanessa acho que já participaram algumas vezes também pelo hospital, né? É, Acho que é isso então, né? Alguém mais quer falar alguma coisa? Muito bom. Legal, pessoal. Muito boa discussão, né? Muito Eu que obrigado. agradeço, gente.